Você lembra, conhece, já viu os castelos medievais? Você já deve ter visto em filmes, ou livros, revistas, ou época de escola, período escolar que a gente estudava sobre história, tinha essa noção, essa pequena ideia, né? Mas eu fui ter mais clareza de como era um castelo medieval nos filmes, quando a gente vê aquela imagem, né? O castelo em si é todo rodeado de muros muito altos, né? Pedras enormes, são fortalezas, não é? E depois, mais tarde, eu fui estudar sobre isso. Me lembro uma vez que eu fiz um trabalho, uma pesquisa, onde eu pude observar que muitos castelos naquela época, feudos também, né? Tinham várias camadas de muros, não era um único muro, digamos assim, né? Era uma fortaleza imensa, intensa, digamos assim, porque para entrar ali um inimigo, não entrava, o objetivo era esse, não entrar. Tinha aquele portão enorme, aquela nossa, de ferro, tinha uma ponte elevadiça. Além disso, tinha os fossos em volta do castelo, que eram umas valas enormes com água, possivelmente deveria ter jacarés, alguma coisa ali, que qualquer inimigo que pensasse em invadir aquilo ali, ele teria que pensar muitas vezes, né? Então ele encontrava também, tentava encontrar formas, jeitos de atingir esse castelo, com tochas de flechas de fogo, com veneno, eu não sei, um monte de coisa, né? Mas por que que eu estou falando sobre um castelo medieval, ou os feudos medievais? Porque hoje eu quero fazer uma reflexão sobre os muros, as muralhas, as fortalezas que nós colocamos na nossa vida. São muros existenciais, digamos assim, que talvez em algum momento, em alguma memória, nós temos desses castelos medievais para poder fazer essa construção desse formato, ok? Então, se você tem curiosidade de saber sobre esse assunto, sobre se você tem muros, se você construiu muros, fique comigo até o final para ver esse vídeo e aí você vai poder compreender de que é feito os seus muros internos, ok? Eu sou a Nichelle e você está no canal A Jornada da Nichelle, que é uma jornada de autoconhecimento espiritual, um caminho dentre outros tantos caminhos. E o objetivo deste canal é trabalhar e ajudar a expandir, a reavaliar, fazer uma reflexão, um autoconhecimento sobre tudo o que nós vivemos, as formas de viver, o jeito de viver, para que a gente possa expandir a nossa consciência. Esse é um momento tão propício de mudanças que nem percebemos que estamos mudando, e às vezes nós estamos presos lá neste castelo, nesses muros que a gente colocou em volta, muralhas, verdadeiras fortalezas, e não nos permitimos olhar para fora, observar tudo o que está acontecendo, digamos assim, em termos de mudança. E às vezes até estamos mudando dentro desses muros, né, dessas muralhas, dessas fortalezas, e nos gerando um sofrimento muito grande, porque não conseguimos compreender por que estamos presos, por que essas armadilhas conceituais, emocionais, não percebemos mais os muros que levantamos, de que ele é feito, como é feito. Tem muros que são verdadeiras fortalezas. Lá nos castelos medievais, aquilo lá eram feitos não eram tijolos, eram pedras, né? Verdadeiras pedras que derrubar aquilo ali, precisaria de muito material, de muita força, digamos assim, né? Para fazer esse processo, porque tudo era imenso, tudo era enorme, tudo era grandioso. Esse inimigo externo, ele era poderoso, porque cada um se protegia de uma forma diferente. Os feudos eram famílias inteiras que viviam ali dentro, eram cidades, pequenas vilarejos de pessoas ali. Então tinha que ter uma proteção para que esses inimigos não roubassem, não entrassem, né? Não. E assim mesmo acontecia de descuidos deles entrarem ali e tudo mais. Mas a pergunta que eu faço é: e a nossa vida? Que inimigo externo? Qual é o que nós tememos? Que medo é este? Onde está este medo? Ou que coisas que guardamos tão valiosas, tão preciosas, que precisamos nos proteger? O interessante dessa história é que essa preciosidade não é algo, digamos assim, que
Ah, se eu pudesse mostrar, se eu pudesse vender, olha que coisa valiosa que eu tenho, um diamante e tal. Não é isso. Na verdade, o que nós guardamos são sentimentos. E não são sentimentos, digamos assim, de que me orgulho de mostrar ou de guardar. São troféus. Na verdade, são coisas que eu guardo porque exatamente eu me magoei, eu me ressenti, tudo aquilo que eu não soube lidar, que eu não consegui lidar com aquilo ali, eu não entendi, eu não compreendi, eu não ressignifiquei, eu não fiz nada disso. Eu guardei a mágoa, eu guardei o ressentimento, o abandono, a tristeza, a dor, a traição, eu guardei tudo isso, guardei. Por quê? Que eu não soube lidar, que eu não consegui lidar. Lembra, eu em algum momento eu te fiz um vídeo sobre o como eu me sentia rejeitada pela minha mãe. E o vídeo dizia isso, a frase dizia isso. Eu fui rejeitada. Eu fui rejeitada. Quando eu era criança, essa rejeição, eu era criança. Eu não tinha uma linguagem, eu não tinha uma razão, um racional. Eu não tinha nada disso. Eu só tinha o emocional. Então, eu guardei isso, porque sim, foi verdadeiro. Eu fui rejeitada naquele aspecto ali, naquele momento, daquela situação. Não é algo que a minha mãe pegou e me jogou fora, tipo, vai embora. Não, foi uma situação específica. Mas eu, enquanto criança, eu não tinha esse entendimento, essa compreensão. A linguagem que eu tinha era emocional, uma esponja que guarda tudo. Eu guardei aquilo ali, sim, como uma relíquia. Um troféu, fui abandonada, olha aqui que tristeza e tal, sabe, eu me vitimizei, mas eu nem sabia que eu estava fazendo aquilo ali, e ao longo do meu caminho, eu fui construindo, claro, quando eu era pequena, eu devo ter construído uma muretinha, eu botei uma camada de tijolo ali, olha, desde pequena, eu já era construtora e nem sabia disso, eu já era engenheira e nem sabia disso, por quê? Porque os meus muros, nem eu mesma conseguia derrubar, a não ser que eu quisesse derrubar. Porque foi uma construção tão bem feita que nem o vento, nem a chuva, nem tempestade nenhuma derrubou os meus muros. E eu acredito que você também deva ter muros aí, que você também deve ter sido um excelente construtor, um excelente engenheiro. Que técnica será que nós usamos para fazer esses muros, essas muralhas? Qual será a técnica tão valiosa que nada derruba? Mas a gente fez isso para poder esconder estes sentimentos que nós guardamos. Talvez nós nem tivéssemos noção porque nós estávamos guardando esses achados, que eu já falei em algum momento também sobre a arqueologia, comparando com achados arqueológicos. Mas esses muros foi para nos proteger do abandono, da dor, da dificuldade, da raiva, da traição, do medo. Eu escutei muito ao longo da minha jornada profissional, né? Quase 30 anos trabalhando em consultório, escutando pessoas, escutando, na verdade, histórias de vidas, escutando a dor, o sofrimento. Eu escutei muito as pessoas falarem isso. Nunca mais vou passar por isso. Olha, esse nunca mais vou passar por isso estava contido ali uma dor, um sofrimento, uma mágoa, um ressentimento. E aí a pessoa fez ali um pequeno muro, ou um grande muro, ou ninguém mais vai me fazer sofrer. Olha só, muitas emoções, sentimentos estão contidos nisso aí. E aí a pessoa vai fazendo muros e muros, por isso que eu disse, os castelos medievais, eles tinham várias camadas de muros, não era só aquela muralha, aquela fortaleza. Ele poderia ter outros obstáculos. E é isso que nós fizemos com a nossa vida, com os nossos sentimentos, com as nossas rejeições, o nosso abandono. Tudo isso nós vamos fazendo muros. Quando a gente, sei lá, se a gente se dá conta, eu me dei conta quando eu fiz esse processo de terapia, de autoconhecimento, do que eu estava fazendo, né? Ou quando eu tenho esse encontro com a minha mãe, porque foi exatamente no momento que eu estava fazendo terapia, que eu pude perguntar, que eu pude esclarecer, que eu pude compreender este abandono, essa rejeição. E aí, nesse momento, eu começo a desfazer os meus muros, eu começo a derrubada dos meus muros. Claro que não total, né? Em alguns ainda existe, persiste, resiste, mas eu os conheço. Eu tenho consciência de que eles estão ali para minha proteção, para que eu não me abandone total no sentido de vá com tudo, né?
Porque ainda existe, qual é uma experiência, não estou aqui achando que a vida é maravilhosa, sim, a vida é maravilhosa, a vida é fantástica, mas eu tenho alguns lugares, em algumas situações, que eu ainda não consigo fluir total. Estamos aqui, todos nós, aprendendo na caminhada. Cada vez que eu faço uma gravação, cada vez que eu faço essa reflexão aqui com você, eu estou aprendendo, eu estou, digamos assim, baixando a guarda, eu estou permitindo que essa ponte elevadiça, ela se abaixe, que eu possa cruzar ela, que eu possa olhar do outro lado. Eu estou, de repente, derrubando um pequeno tijolo, um grande tijolo que eu coloquei nesse muro. Veja, eu também estou nessa caminhada, eu também estou aprendendo. Em algum momento, quando eu comecei a fazer isso, eu pensei sobre isso, do quanto eu estou aprendendo ao falar disso. Porque eu estou falando de mim, eu estou falando da minha jornada, da minha caminhada, o quanto eu estou aprendendo. Porque eu estou me escutando ao falar, eu estou me escutando. Então, na verdade, eu também tenho muros que eu ainda não desconstruí. Eu ainda tenho caixinhas guardadas, gavetinhas. Algumas eu abri, outras eu abri, olhei e deixei ali. Talvez no momento propício eu vou limpar, fazer uma limpeza, porque eu também estou passando por esse processo de transição. Eu também estou me iluminando, eu também questiono, eu também coloco luz nessa parte escura daquilo ali que eu guardei, desses muros que eu levantei. Por quê? Eu li uma frase há muitos anos atrás, que é do um filósofo, e ele fala isso, né? Não é o que fizeram com você, é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, essas coisas que nós guardamos é exatamente isso. São as coisas que eu acreditei que o outro me fez, mas fui eu que me fiz. Fui eu que guardei tudo isso. É uma experiência valiosa, sim, é valiosa. Ela não é uma experiência que eu possa ter vergonha dela. Por que eu teria vergonha da minha mágoa? Por que eu teria vergonha daquele sentimento que eu me senti traída? Por quê que eu teria vergonha desse sentimento? Por que eu teria vergonha de não ser tão capacitada, de não ser boa naquilo que eu acho que eu faço? Porque aquilo que eu faço melhor. Por que eu tenho vergonha de não ser bonita, sendo que a beleza, cada pessoa tem uma beleza, o que é bonita, né? Por que eu tenho vergonha, sei lá, do meu corpo, da minha pele, da minha cor, do meu cabelo? Seja do que for, por que eu tenho vergonha? Qual é o significado dessa vergonha? Por que eu tenho medo de me magoar, de me ferir? Ou que alguém possa me magoar e me ferir? Por que eu tenho medo? Por que eu me fecho? Por que eu coloco todos esses muros, essas muralhas? E eu vou contar ainda uma coisa bacana que eu fiz. Sabe a coisa bacana? Eu quebrei alguns muros, né? Fiz digamos assim, chamei um caminhão de entulho e ele levou aqueles muros. Mas sabe o que eu fiz? Mais moderno ainda. Sabe esses muros transparentes de vidro que agora tem? Às vezes a gente passa na rua e a gente vê as pessoas levantarem esses muros. Eles são transparentes. É verdade que eles são transparentes? Eu deixo entrar ou eu só permito que a pessoa olhe de fora para dentro? Ou às vezes até um vidro fumê não enxerga total. Ele bota o muro transparente, mas enche de árvore ali, arvorezinha, florzinha, e aí a pessoa que está lá fora não consegue enxergar. É verdade que eu consegui derrubar os muros? Ou eu levantei outro tipo de muro, fingindo que eu me libertei? Então, na verdade, o objetivo dessa reflexão é no sentido de que, do que nós temos medo? De quem nós estamos nos protegendo? É olhar para isso. Qual é o nosso inimigo? Que inimigo é esse que eu acho que eu tenho? Se eu compreender que tudo isso são experiências, todos esses sentimentos, todos esses guardados, toda essa proteção que eu imagino que seja para me proteger, tudo isso são experiências que a nossa alma espiritual, vestindo essa roupagem humana, ela veio fazer essa experiência de como é ser assim, como é ter medo, como é
a mágoa, como é o ressentimento. Mas é um momento. Ninguém disse que a gente tinha que ficar guardando isso o tempo inteiro. Ninguém disse que esses castelos deveriam durar a vida inteira, ou que esses muros deveriam ser levantados o tempo inteiro. Um muro, mais outro muro, mais outro muro, mais outro muro, até que eu já não soubesse mais nem aonde eu estou. Era uma experiência para ser vivida. E até que ponto eu me permiti? Porque também se eu guardo, se eu escondo, talvez eu também não tenha vivido ela na sua intensidade, na sua integralidade, na sua inteireza. Porque se eu escondi, se eu não permito que nada flua aqui, posso encher de florzinha muro, posso pintar, posso fazer um monte de coisa, mas eu continuo prisioneira. Tudo continua preso, tudo continua contido. Aquelas pessoas que viviam lá naquele castelo, elas eram prisioneiras, porque elas não podiam sair de dentro. E aquelas que viviam nos feudos, elas eram escravas, prisioneiras, porque elas também não podiam sair para lugar nenhum. E a pergunta é, nós somos também prisioneiros? Escravos das nossas emoções, dos nossos sentimentos? Será? É um bom momento para se pensar, para se refletir. Como eu gostaria que fosse a minha jornada, o meu caminho. Como eu gostaria que fosse a minha morada existencial. Não é nem para o outro ver, mas é para mim ver. Para que minha alma pudesse se sentir embelezada, amada, fluida com essas experiências. Porque, uau, viver uma dor, um ressentimento, uma traição, um abandono, uma rejeição, uma tristeza, uma depressão, é pesado, é muito pesado. Mas a alma se prontificou a viver nesse formato. Mas por que nós aprisionamos este momento? Por que nós nos envergonhamos deste momento, desse sentimento, dessa emoção? Que tal deixar fluir? Que tal deixar tudo ir? Permitir que essa experiência flua, porque dessa experiência nós podemos viver outras experiências, ou tantas quantas se fizerem necessário. Eu sei, não é fácil derrubar esses muros, não é, mas só eu sei como derrubar esses muros. Não adianta chamar um pedreiro, não adianta chamar um ajudante, um marido de aluguel, seja quem for, um engenheiro, um arquiteto, não importa. Seja quem for, eles não vão conseguir derrubar, porque esses muros é uma construção minha. Eu preciso fazer esse trabalho interno. Eu preciso derrubar. Talvez eu precise de ajuda no aspecto de me sentir mais fortalecida, corajosa, através do autoconhecimento, através de uma escuta, de um profissional, seja um terapeuta, quem você queira que esteja aí do seu lado para lhe acompanhar, de fortalecer e lhe ajudar, mas quem tem que fazer o trabalho é você, sou eu, cada um de nós. Que tal? Então, eu estou fazendo um convite aqui para que você possa fazer essa reflexão, de olhar os seus muros internos, olhar a sua estruturação interna. Que tipo de muro você colocou aí em volta dos seus sentimentos? Onde você guardou, como você guardou? São muros transparentes? São muralhas que tem aí dentro de você? Olhe, observe, questione, ilumine tudo isso aí, se você assim desejar. Como eu disse, esse é um momento de transição e eu, Nichelle, eu quero passar para o outro lado, baixar essa ponte e cruzar o outro lado. Viver coisas que eu ainda não vivi. Eu viver novos sentimentos de amor, de alegria, de bem-estar, que estão lá do outro lado, digamos assim, que eu não me permiti até um presente momento. Quero me libertar dessa prisão existencial e fazer um novo caminho, ou ter um novo jeito de caminhar. Olha que lindo, que beleza, que maravilha. Uau, gratidão. Se você chegou até aqui, eu espero que eu tenha ajudado, contribuído, para que você possa fazer essa reflexão de uma forma amorosa, no seu tempo, do seu jeito, tá bom? Então, se você não é inscrita no canal, eu vou pedir para que você se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho, compartilhe com alguém que você também queira ajudar a transpor esses muros ou derrubar esses muros, seja como for. Se quiser também, deixe um comentário, podemos interagir através dessa informação. Gratidão. Um beijo no coração. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você.